Recebê-la aqui na Rádio Bandeirantes mais uma vez. Bom dia, Pedro, Cláudio Humberto, Thaís, Sônia. Prazer Bom dia, estar ministra. aqui. A ministra está completando um período de mandato aí à frente da instância máxima da Justiça do Trabalho no país, que é o Tribunal Superior do Trabalho. E eu já vou começar a nossa conversa perguntando para a senhora o grande assunto que está relacionado ao trabalho e à pandemia. Um trabalhador, pela interpretação da Justiça do Trabalho hoje, pode ser demitido por justa causa se não quiser tomar a vacina? Em outras palavras, a empresa tem o direito de demitir por justa causa aquele trabalhador que se recusa a se imunizar contra a Covid-19? O tema da recusa da vacinação, sim, é possível despedir por justa causa, considerando, entretanto, que a justa causa é a última hipótese, né, a ser aplicada pela empresa, né, caso o empregado se recuse à vacinação ou a apresentar os exames de PCR negativo. Isso, inclusive, está claro até no voto do ministro Barroso, que deferiu uma liminar para suspender, né, artigos da portaria do Ministério do Trabalho. Então, é possível aplicar, mas a recomendação é de que penas mais leves sejam previamente aplicadas e campanhas de esclarecimentos precedam a aplicação de penalidades. Mas cada caso comportará o exame adequado, né? Por isso que nós temos diversidades de decisões, sempre tendo como norte que, considerado que a vacinação ela é obrigatória, fica dentro do poder diretivo do empregador a decisão de considerar ou não a obrigatoriedade no seu ambiente de trabalho. Portanto, que é uma faculdade do empregador disciplinar essa questão da forma que lhe parecer conveniente. Não há o do empregador. Ministra Maria Cristina Peduzzi, muito bom dia. A gente tem uma honra imensa de recebê-la aqui no nosso programa, sentimos-nos todos muito honrados mesmo. Eu queria trazer aqui uma questão que me foi colocada por um advogado trabalhista, ele falando sobre uma tendência de uma onda, né, com o retorno ao trabalho, com o fim da pandemia, com a proximidade do fim da pandemia, né? Aliás, nem precisa acabar a pandemia para que isso venha ocorrendo. E no retorno ao trabalho, os trabalhadores que contraem Covid, esse advogado me falou que há uma tendência de uma onda de pedidos de indenização por parte de trabalhadores que, voltando a trabalhar, contraíram o Covid, e muito embora seja praticamente impossível determinar onde se contrai Covid. Isso ele pode ter contraído no ônibus, no fim de semana, no churrasco, no convívio com familiares, enfim, não necessariamente no ambiente de trabalho, mas que a tendência seria a Justiça do Trabalho ajudar a esfolar mais ainda aí os empregadores com indenizações por dano moral, indenizações por risco, porque o trabalhador saindo de casa para o trabalho se foi colocado sob risco e coisas dessa natureza. A senhora acredita nisso, numa tendência, nessa tendência, né, de uma onda de indenizações aí colocadas nas costas dos empregadores no Brasil? Olha, para lhe dizer, Cláudio, prazer nos processos, nas matérias mais recorrentes no ano de 2020, você não vai ter esse tema da responsabilidade civil. Os temas mais recorrentes em 2020, que chegaram para decidir, para a Justiça do Trabalho decidir, estão relacionados a verbas rescisórias, o que mostra, né, que foi um ano onde
muitas rescisões ocorreram. Então, aviso prévio, multa de 40% do fundo de garantia, multa por atraso de pagamento de verbas rescisórias, 13º proporcional, férias proporcionais. No ano de 2021, as matérias mais recorrentes já mudaram. São relacionadas com exatamente obrigatoriedade ou não de vacinação, consequências da recusa, retorno ao trabalho presencial, né, manutenção em consequência, né, do trabalho remoto, utilização, não é, de mecanismos de proteção. O tema da responsabilidade civil não tem sido recorrente, mas o que eu posso lhe dizer é que a regra para responsabilizar alguém, seja o empregador, seja qualquer pessoa, por um ato ilícito praticado por outrem, né, e por isso tem que ter ato ilícito, ela não é simples. Então você tem que ter, para responsabilizar o empregador nessa circunstância, né, pelo fato de o empregado ter contraído a Covid, precisa provar que houve a prática de um ato ilícito, meios adequados e seguros para a prestação de trabalho. Você tem que provar conjuntamente a existência, claro, do dano, que seria a doença. O nexo de causalidade, né, entre o dano e a prática daquele ato, e a culpa, que é o elemento subjetivo, que deve estar presente e que deve estar presente para que a responsabilidade se afirme, a responsabilidade civil do empregador. Por isso que é muito difícil, por exemplo, num trabalho remoto, você fazer essas provas. E mesmo, né, no trabalho presencial, você teria que provar, né, que não se tomaram naquele ambiente de trabalho as prevenções necessárias. Por isso que é uma matéria que pode vir a ser debatida e postulada, mas os dados estatísticos até agora não revelam que existam um número expressivo de processos vinculados a essa temática. Talvez por essa dificuldade de fazer essas provas. A presidente do Tribunal Superior do Trabalho, ministra Maria Cristina Peduzzi, ao vivo conosco aqui no Jornal Gente, da Rádio Bandeirantes. Ministra, a Justiça do Trabalho, a legislação trabalhista, a gente já percebeu, vai estar em pauta na campanha eleitoral de 2022. Até porque já apareceu e apareceu de forma forte, quando um dos pré-candidatos, o ex-senhora, como presidente do TST, operadora do direito, conhecedora da nossa legislação, quais foram, na opinião da senhora, as consequências da reforma trabalhista que foi implementada há alguns anos aqui no Brasil? Olha, eu entendo que a reforma trabalhista, ela não veio para suprimir direitos, mas ela foi editada para regular situações que não tinham previsão legal, para ajustar a CLT a nova realidade do mercado de trabalho, né, proporcionada por novas tecnologias. Veja que nós utilizamos o teletrabalho, foi uma disciplina que veio no bojo da reforma trabalhista e foi de extrema utilidade para todos que trabalham, né, no âmbito da pandemia. Nós tivemos a disciplina do trabalho autônomo trazido para o bojo da CLT, o que é importantíssimo, porque temos hoje prestação de trabalho por meio de plataformas digitais que ocorrem pelo meio autônomo. Nós temos a disciplina do trabalho intermitente, que veio trazer para a formalidade categorias de trabalhadores que trabalhavam preponderantemente de forma informal. Mas, sobretudo, o grande foco da reforma trabalhista foi a valorização da negociação coletiva. A reforma veio para justamente valorizar a autonomia coletiva, né, com negociação e fixação de direitos e de obrigações sobre o legislado, que é o que eu digo que foi o grande foco da reforma trabalhista. Ela permite, né, que as partes, trabalhadores, empresários, encontrem um mínimo comum
e que encontrem as regras que melhor disciplinem as especificidades daquelas categorias. E com isso se evita a judicialização de questões trabalhistas. Então se firmou com a reforma o princípio da intervenção mínima na vontade coletiva. Os sindicatos é que sabem melhor o que deve reger as suas relações. E isso limita, inclusive, a atuação do poder judiciário, né? Por quê? Porque se na negociação coletiva, se você tiver observados, como está na reforma, os requisitos do agente capaz, do objeto lícito, né, possível, a forma prescrita ou não proibida por lei, é válida aquela disciplina estabelecida coletivamente pelas partes. Então, este foi o foco da reforma. E a prova de que ela veio para atualizar a disciplina das relações é que foi submetida, na grande maioria dos dispositivos de maior relevo, à apreciação do Supremo Tribunal Federal, que preponderantemente afirmou a constitucionalidade da reforma trabalhista. Ministra, Sônia Blota aqui, um prazer recebê-la no Jornal Gente, na Rádio Bandeirantes. Ministra Maria Cristina Peduzzi, presidente do TST, que está falando sobre reforma trabalhista, afetou o trabalho dos magistrados. Com vacinas, diminuição da letalidade da Covid, todos os juízes, na opinião da senhora, já deveriam voltar ao trabalho presencial? Veja que eu tive esse desafio, né, no início já da minha gestão, que já está findando. E a preocupação em relação à prestação de serviços e ao Poder Judiciário, Sônia, foi preservar a saúde dos magistrados, dos servidores e dos usuários, não só do nosso corpo interno, como dos usuários. E garantir que a prestação jurisdicional não cessasse, que ela tivesse continuidade. Daí a imediata adoção das sessões, das audiências, né, chamadas telepresenciais. E buscamos, inclusive, elevar os padrões dos serviços judiciários. Tivemos um período grande de audiências e sessões pelo meio da videoconferência, mas na medida em que estas situações, né, de gravidade foram amenizadas, nós já retomamos parcialmente o trabalho presencial, como vinha ocorrendo já à razão de 50% aqui no TST. Nós estamos com previsão de retomar, agora em 1º de fevereiro, 75%, com todas as sessões híbridas. Tivemos que adiar de 50% para 75% para 1º de março, em razão dessa onda o trabalho presencial. Você não vai nunca equalizar a eficácia de uma audiência presencial com uma por videoconferência. A forma telepresencial foi eficiente, está sendo eficiente neste momento de preservação da saúde. Mas, vencidas essas dificuldades, nós já estamos no sistema de retomada efetiva, de retomada do trabalho presencial, que eu espero ocorra integralmente no espaço mais breve de tempo. Agora, algumas condições persistirão. Lhe dou um exemplo. Sustentação oral por parte dos advogados nas sessões dos tribunais. Acho que veio para ficar, porque é uma forma de democratizar o acesso, não é, daqueles que não podem se deslocar a Brasília ou a capital, na sede do Tribunal Regional. Então, alguns elementos serão aproveitados e persistirão, mas, substancialmente, penso que, vencidas essas dificuldades, portanto, né, que hoje ainda nos assolam, o trabalho presencial é o objetivo, a sua retomada. Ministra, eu queria trazer aqui um assunto que é o seguinte: na sua atuação, na sua gestão, a senhora despiu um pouco da Justiça do Trabalho,
que era do ativismo ideológico, né? Houve uma forte resistência dessa turma, né, de ativistas de esquerda na Justiça do Trabalho, por exemplo, quando eles resistiam à reforma trabalhista, diziam que não iam respeitá-la, que não iam cumpri-la e etc. Hoje, como é que a senhora observa hoje, concluindo o seu mandato de 2 anos à frente da presidência do Tribunal Superior do Trabalho, órgão máximo da Justiça do Trabalho, como a senhora observa hoje como é que eu diria, a contaminação de decisões no âmbito da Justiça do Trabalho pelo ativismo de alguns magistrados ainda? Então, Cláudio, eu preciso lhe dizer que a Justiça do Trabalho sempre prestou, desde a sua instituição, importantíssimo papel para a sociedade, de forma que eu aqui rebato com veemência, né, a afirmação de que prevaleceria uma vertente ideológica. Substancialmente, a atuação da Justiça do Trabalho, ela que é essencial e foi essencial para o desenvolvimento institucional do país ao longo da sua história, ela vem sendo reconhecida, inclusive pelo CNJ, como produzido uma efetividade, conseguindo executar suas decisões também de forma destacada. Claro que o ativismo judicial é um fenômeno constatado não só na Justiça do Trabalho, mas no poder judiciário e que é identificado quase que no mundo todo. Eu, pessoalmente, sempre identifiquei que devemos praticar o minimalismo judicial e não o ativismo judicial, porque a função do juiz é aplicar a lei. Quem elabora a lei é o poder legislativo, mas com a sanção do poder executivo. Quem aplica a lei é o poder judiciário. Portanto, não cabe ao poder judiciário interpretar a lei ao seu modo, criando, portanto, uma norma jurídica. Em relação a isso, eu sempre tenho acentuado esse importante papel, porque ele é que promove segurança jurídica para a sociedade e estabilidade para as relações sociais. É a previsibilidade da decisão segundo a lei vigente. Por isso é que essa é a missão do Poder Judiciário. Aplicar a lei e promover resolver os conflitos, promovendo segurança jurídica, exatamente porque não vai praticar o ativismo judicial, que gera insegurança e não é da competência do Poder Judiciário criar norma jurídica. Questões do trabalho, a senhora certamente o conhece, disse que foi um grande privilégio para o Brasil ter a ministra Cristina como presidente do TST, mensagem registrada aqui da nossa audiência. Ministra, muito obrigado pela entrevista aqui ao Jornal Gente, sucesso, e voltará certamente como especialista aí no assunto às próximas edições aqui do Jornal Gente para conversar conosco e com os nossos ouvintes. Um abraço para a senhora. Muito obrigado, um abraço especial para o professor José Pastore, meu grande amigo. E muito obrigado a todos os entrevistadores. Obrigado, até a próxima. Abraço. Muito obrigado. Bandeirantes no Mundial de Clubes da FIFA. Oferecimento Embracon, Infinity Pay e Varanda Empório. Vem pra marcação, Rony na pressão, bola vai sobrar com o Zé, hein? Tem que se ligar, Zé. Chegou o Zé Rafael bem na bola, Piquerez. De primeira pro Danilo, já liga a jogada bem. Que linda bola pro Veiga, ele não perde, ele não perde, ele não perde! Gol!
tinha que ser ele, Rafael Veiga! Está ao vivo aqui no Jornal Gente da Rádio Bandeirantes. Bom dia, você tá bem, Ulisses? Bom dia, Thaís, Pedro, Claudião, meu amigo, meu irmão, todos os irmãos aí, né? Oi, meu querido. Foi legal, uma transmissão prazer, linda, viu? Você sabe que ontem, Ulisses, eu estava aqui acompanhando o jogo, é claro, na tela da Band, ouvindo a sua transmissão na Rádio Bandeirantes e acompanhando a repercussão entre os nossos ouvintes, nas redes sociais. E teve uma reação tão legal de muitos telespectadores e ouvintes que não conheciam incrivelmente o trabalho do Ulisses. Quem está conosco na Rádio Bandeirantes conhece o Ulisses, é claro, mas essa transmissão que teve audiência líder em todo o Brasil pela Band fez com que outras pessoas também conhecessem o trabalho de Ulisses, e muita gente falava assim, nossa,